Olá pessoal, muito bom dia. Eu quero, nesta manhã do dia 9 de dezembro de 2019, me dirigir a pais e mães desesperados. É com essas pessoas que eu quero conversar. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, nós temos um episódio que registra a luta, a angústia, o sofrimento de um pai de família. Ele tinha um filho que estava possesso de um demônio e esse demônio havia atingido um estágio avançado de dominação. É o que na teologia se chama possessão. É quando a ação demoníaca ela atinge todas as expressões dos sentidos e a pessoa fica numa situação irreversível. E aquele pai de família leva aquele jovem, aquela criança, eu não sei exatamente a faixa etária que pertencia o jovem da história. E há um diálogo curto entre Jesus e o pai que clamava em favor do filho. Mas coisas muito importantes e básicas que eu quero dizer para você, que passa por problemas não da mesma natureza, mas de situações que você perdeu o controle, que sua filha, que seu filho está numa situação de dependência química, numa situação de depressão, numa situação de rebelião, e de certo modo isso lhe escapou pelos dedos, você não tem mais domínio sobre o seu filho, ele tomou decisões, ele está se autodestruindo, está caminhando a passadas largas para uma situação irreversível. Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que tinha acontecido um pouquinho antes? Os discípulos tinham lutado, eu não sei como que aconteceu essa luta, orando, repreendendo, colocando as mãos na cabeça do rapaz, uns ali próximos, coisas que acontecem nesse tipo de situação, e as pessoas dizendo: sai em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, e o rapaz continuava possesso. Nada mudou até que Jesus chegou. Sempre quando Jesus chega, as coisas mudam, né? O que está precisando é Jesus chegar na sua casa, na sua família, na sua vida, você convidar Jesus para chegar e tomar conta de você e da sua família. Então Jesus olha aquele quadro triste, lamentável da situação daquele jovem e do desespero do seu pai. E diz: se você pode crer, será que é tão difícil crer que Jesus pode libertar? Será que é tão difícil crer que aquele que andou sobre as águas, aquele que acalmou o vento e a tempestade, aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que havia morrido, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, será que é tão difícil acreditar que ele pode mudar um quadro, uma situação de desespero que se instaurou aí na sua família, na sua casa, que está tirando a sua paz? É difícil crer? Jesus só fez uma pergunta: se você pode crer. Ele não falou em situação financeira, se ele podia fazer algum tipo de sacrifício, se ele podia gastar uma elevada soma em dinheiro, se ele podia se deslocar de um lugar para outro para fazer algum tipo de oferenda. Não, ele só disse: se tu podes crer. Por quê? Aí ele revela: tudo é possível ao que crê. E aquele homem, ao ouvir essa mensagem que atravessou seu coração,
Era a mensagem que ele precisava. Ele humilde, ele quebrantado, ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Aquilo ali já era o desespero por querer o seu filho normal, querer de volta ter o seu querido filhinho, dono dos seus sentidos, novamente normal. E a Bíblia diz que Jesus ordenou ao demônio, Jesus ordena ao demônio, ele pode dar ordem aos demônios, ele tem autoridade para dar ordem aos demônios. Ele disse: sai dele e não volte nunca mais. E houve uma convulsão, aquele rapaz cai, e é descrito no texto de Marcos capítulo 9, que ele fica como morto, e alguns até pensaram que o rapaz tinha morrido, mas daqui a pouco o rapaz se levanta normal. O problema tinha sido resolvido. Eu não sei qual é o grau, o nível, a intensidade do seu problema, mas se seu filho está vivo, se ainda existe esperança, nesse momento pegue essa esperança, pegue essa fé que ainda está aí no seu coração e creia que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele pode libertar seu filho, quebrar as cadeias que prendem por dentro, quebrar as cadeias que prendem por fora, porque existem as relações, as amizades, as influências que precisam ser rompidas, quebradas. Não pode haver aquela coisa de que não, depois vai melhorando. Não vai melhorando, isso é conversa para boi dormir. Tem que haver um rompimento com as más companhias, com as más influências, e isso é feito com a autoridade do pai e da mãe. É o pai e a mãe que vai assumir o comando para fazer isso e para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas agora, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Os discípulos perguntaram: Senhor, e por que nós não podemos expulsar? Não era uma questão deles estarem vivendo em pecados, eles não terem autoridade. Jesus revelou uma coisa muito importante. Existe um tipo de dominação de demônio que não sai apenas com a repreensão, sai com jejum e oração. Estude um pouquinho a respeito e entre nessa campanha de jejum e oração e depois conte o milagre. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.